A paz de Deus para toda querida Irmandade. Fazendo aqui esse vídeo, um pouco improvisado aqui com o celular, né? Então esse canal é o canal CCB Conservador. E o meu nome é Valdir Marques da Silva. Esse é o meu nome. Então, fazer aqui esse vídeo sobre o que se falam por aí sobre pecado contra o Espírito Santo, pecado de morte, fazer os dois nesse vídeo. Porque senão, se fazer de um em um, vai demorar muito e vai acabar ficar um anunciado, né? Mas aqui é só para alertar os irmãos do ministério e os irmãos de São Paulo, o irmão Cláudio Marsola, né? Porque eu ando falando aí porque o blasfema contra o Espírito Santo é falar alguma coisa contra Jesus Cristo ou contra o ministério, porque o Senhor Jesus disse assim: todo pecado e blasfêmia será perdoado aos filhos dos homens, mas o blasfêmia do Espírito Santo não será lhe perdoado, será réu de juízo. Então, o que é a blasfêmia do Espírito Santo? É o pecado de morte. Fala que não existe o pecado de morte. Ele existe sim. Que diferença tem o pecado de morte como para a morte? Se uma alma pecar para a morte, foi o que aconteceu? Pecou de morte. É só a maneira de interpretar. Não é que não existe pecado de morte. Ele existe sim. Há pecado que não é para a morte e há pecado que não é para a morte. Se pecar pecado de morte, que não é para a morte, a esse orem e Deus dará a vida. Mas aquele que peca pecado para a morte, a esse eu não digo que ore. É igual a mesma coisa. Eu não digo como eu não mando. O apóstolo falou: eu não digo que ore. Eu não mando que ore. Ele não falou não mando. Eu não digo que ore. Quer dizer que ele não manda orar. Então, eu quero mostrar que existe sim o pecado de morte e que a blasfêmia do Espírito Santo não é falar contra o irmão. Por exemplo, o irmão está atendendo um culto, aí ele é 100%, ele erra uma palavra, aí alguém fala: não, mas isso aí não está certo, isso aí não está certo, isso aí, essa parte aí ele está fora. Aí quer dizer que pecou contra o Espírito Santo? Não. O Espírito Santo não está no erro. Às vezes o irmão não vou dizer que criticou, às vezes ele falou, né, que não está certo. Não está mesmo, né? Se errou uma palavra, não está certo. Todo mundo sabe o erro. Então, vamos deixar esse negócio da gente querer ser Deus. Os irmãos não é deuses, são os deuses. Deus é o Senhor Jesus, Ele que manda e que manda em tudo. É o Senhor Jesus que manda. Então, eu vou ler aqui, em Hebreus, o que é o pecado do Espírito contra o Espírito Santo. Né? 10 de Hebreus, aqui ler aqui 10 de Hebreus, 26, né? 10 de Hebreus 26. Aqui, Bíblia é João Ferreira de Almeida. A Bíblia é João Ferreira de Almeida. Porque se pecarmos
voluntariamente. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Não tem mais sacrifício. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. E quanto maior castigo cuidais de vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito Santo da graça. Então, quando alguém erra, só pode ser considerado que errou, pecador, por 2 ou 3 testemunhas. Não pode ir jogando fora de qualquer maneira, porque se jogar fora, às vezes está tendo uma calúnia e está jogando a alma fora. Então tem que ter 2 ou 3 testemunhas para poder considerar que aquela alma pecou. E não pode ser também qualquer. Tem que ser pessoas de muito bom testemunho para poder fazer isso. Ao contrário, tem que deixar. Porque às vezes acaba jogando a alma fora sem um inocente. E não porque qualquer coisa aí que vai jogando a pessoa fora, tirando a liberdade de um e dando liberdade para outro. Sempre acontece, o que ganha a liberdade é o errado. Então, esse é o pecado de morte, porque fez agravo ao Espírito Santo da graça. Agravo ao Espírito Santo da graça não é só adultério. O pecado matar, roubar, fornicar, prostituição, roubar, roubar é pecado de morte. É agravo ao Espírito Santo da graça. Entendeu? Então, irmãos, os irmãos tira isso da cabeça da Irmandade, porque tem muita gente adoecendo, ficando em depressão, porque às vezes falou uma palavra. Quem é que não erra? Qualquer um de nós pode falar uma palavra que não encaixa. Às vezes fala até, só da gente falar, que está chovendo demais. Que sol quente, para que tanto sol quente? Já, no caso, já está falando contra a Deus, contra o Filho de Deus. Porque o sol quem manda é Ele. É o Senhor Jesus que comanda. É Deus que comanda o sol, comanda a chuva. Aí quando a gente fala muitas das vezes, qualquer um fala uma palavra errada, não é que eu estou falando isso aqui para alguém ficar falando, não. Mas que alguém chega, se ajoelha nos pés do Senhor Jesus e fala: Senhor, me perdoa por palavra mal falada que eu falei, Senhor, pelo amor do teu nome, me perdoa. O Senhor Jesus perdoa, o Senhor perdoa. Para que é a Santa Ceia? Para que é a Santa Ceia? A Santa Ceia, ela não é feita por boniteza, porque tem às vezes pessoas que não estão no nosso meio, às vezes acham que a Santa Ceia é uma boniteza, é uma coisa assim, uma bola de neve. Não é. Santa Ceia é uma coisa séria. A Santa Ceia não é para perdoar, para os irmãos aí se reconciliar.
tal dia vai ter a Santa Ceia, é o dia dos irmãos se reconciliaram. Não. A Santa Ceia, sim. Eu vou chegar lá. Os irmãos vai participar da Santa Ceia, é uma reconciliação com Deus, se reconciliar com Deus. Porque se nós não se reconciliar com Deus, nós não entramos no reino de Deus. Por isso que está escrito. Está escrito que aquele que não participar do meu corpo e do meu sangue, não tem parte comigo. Por causa disso, porque nós temos que se reconciliar todo ano com Ele. E participar do corpo e do sangue para poder nós, como nós somos membro dele, é dividido para a igreja toda essa aflição. Por isso que nós passa, porque foi dividido para nós. Foi dividido para o irmão Valdir, né? O Valdir passar aflição, como já passei muita aflição, prova, angústia, né? E a gente tem que ficar quieto, calado, porque senão não entra no reino de Deus. Tem que sofrer. Como está escrito, nós temos que sofrer a sã doutrina. Ninguém quer sofrer a sã doutrina. Como que vai entrar no céu? Então, a Santa Ceia é reconciliação com Deus. Chega lá, ô Senhor, ora em casa, ora lá, Senhor, perdoa-me. Ô Senhor, me perdoa por eu estar aqui, estar perante a mesa, participar do teu corpo. E aí, vem a reconciliação dos irmãos com o outro. Que aí já entra junto, já encaixa também esse erro. Às vezes eu falei uma palavra que o irmão não gostou, o irmão está batido comigo, passa por mim, não sauda mais. É a hora de se reconciliar. É a hora. Ô Senhor, eu vou reconciliar com o teu servo, porque eu errei, eu quero entrar no céu, né? Então, é assim. Agora, de eu falar uma palavra contra um irmão, assim, vamos dizer, o irmão tá, vamos dizer, sai eu e outro irmão anunciar. Aí chega lá, o irmão fala uma palavra errada. Aí eu falo, irmão, o irmão falou assim, 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 mas não é assim, irmão, é desse jeito, assim, assim, assim. Eu não estou blasfemando, eu estou cuidando de um erro dele. Já aconteceu isso comigo.